de oração. Queridos, vamos orar, mas antes vamos meditar na palavra de Deus, esta palavra que é alimento para nossa alma, o nosso coração, que nos alimentamos todo dia, o dia todo com esta palavra. Nela medita de dia e de noite, já diz o salmista, falando em relação à palavra de Deus, na sua lei, meditar nela dia e noite, que nos faz crescer, que nos faz estar de pé, não é? Alimento é o que nos deixa de pé. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, e o versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O questionamento de Pedro aqui é interessante, né? Você está aqui em uma época, em um contexto que eles estão vivendo debaixo de um poder que era um império romano, e que a vida não era realmente fácil, né? Os órfãos e as viúvas que sofriam, não tinham uma cobertura, né, do Estado. Você tinha as pessoas, os camponeses, as pessoas simples que de fato passavam necessidades. Uma das coisas que o apóstolo João vai falar é que muita gente seguia Jesus pelos pães que ele multiplicava, ou seja, havia uma necessidade muito grande de alimentação. As pessoas realmente estavam numa condição muito complicada, muito desfavorável, e além do mais, todos tinham que pagar imposto, né? O próprio Jesus, ele paga, ele diz que não se cobrava o imposto dos filhos, mas dos servos, e é por isso que ele manda Pedro ir lá pegar aquele peixe e pagar o imposto dele e de Pedro. E ainda por cima tinha os cobradores de impostos ou de impostos que cobravam a mais, né? Se era 10, cobrava 15, eu cobrava 20, e este excedente, obviamente, era o desvio, era colocado no bolso. E é por isso que os publicanos, eles eram muito mal quistos, eles eram muito mal vistos, eles eram odiados pela população, porque a maioria deles agia com esta prática de cobrar a mais do que era imposto, né? Do que era devido. E é por isso que quando Jesus vai à casa de Zaqueu, que era um cobrador de imposto, muita gente critica, dizendo: ele vai à casa deste tipo de pessoas, desse tipo de gente, que eram considerados, no linguajar mais aberto, de ladrões, né? No entanto, o que Jesus sempre deixou claro é que ele veio salvar os homens.
E é por isso que quando ele chega na casa de Zaqueu, que era um homem que tinha esta sede, esta necessidade por libertação, por salvação, ele mesmo confessa dizendo: se eu tirei algo de alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E é por isso que diz Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa. Então, o povo vivia debaixo de uma opressão, muito grande, social, né? A perspectiva de vida, a insegurança alimentar, a insegurança do futuro, era de fato uma situação gritante. E espiritualmente também, você vem aí de um período de uma escassez, como diz os estudiosos da Bíblia, que de Malaquias a Mateus você tem um espaço aí considerável, né? Muito tempo. Alguns vão dizer que pelo menos 400 anos, e que não havia essa manifestação direta. Não é que Deus não estivesse fazendo algo, mas não havia manifestação direta de Deus, como em revelações, como uma intervenção visível. E quando chega João, o batizador, diz que ele veio preparar este caminho, diz que ele veio converter o coração dos pais aos filhos, diz que ele veio endireitar as veredas. Ele é aquele que proclama, é o arauto, é aquele que vai tocar a trombeta para a vinda de alguém extremamente importante, que ele mesmo diz: não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dos seus pés. No Rio Jordão, quando Jesus veio para ser batizado e cumprir a lei e a justiça, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que uma época em que a terra estava árida, a terra dos corações, né? E Isaías vai trazer exatamente essa figura desta semente que brota numa terra seca e árida, falando sobre Jesus. Ele brota em meio a esta sequidão espiritual, mas também ele brota numa época de grandes dificuldades, destas que eu mencionei e tantas outras, e que havia diferentes grupos religiosos que, como os fariseus, saduceus, havia um pessoal da espada, né? O pessoal que queria sacudir o jugo romano, como os zelotes. Havia outros que eram mais uma classe política do que religiosa, que eram os herodianos, os essênios, é o pessoal que se afasta para viver aí uma vida de exclusão, minimalista. Enfim, você tem diversas classes religiosas e que esperavam um libertador, esperavam um Messias, esperavam aquele que iria restaurar o reino de Davi. As palavras de Cleopas e o seu companheiro, quando depois da morte de Jesus eles retomam para Emaús, é exatamente o que eles dizem: nós esperávamos que fosse ele que restauraria o reino de Israel. Ou seja, a expectativa não era de um Messias que libertasse os homens dos seus pecados, mas sim o enviado, o ungido, que sacudisse o poder romano e se assentasse num trono. Ora, a mãe de 2 seguidores de Jesus vem a ele e diz assim: Senhor, permite que no teu reino um dos meus filhos se assente, um à tua esquerda e outro à tua direita. Porque a ideia que se tinha era que, de fato, em algum momento, Jesus iria ser entronizado e dar um sai para lá no Império Romano, né? Quando ele entra em Jerusalém, montado ali no jumentinho, e as pessoas gritavam hosana ao que vem em nome do Senhor, a expectativa era que este rei que estava ali sendo homenageado pudesse agora de fato dar o veredito e dizer: a partir de hoje nós vamos nos armar, nós vamos brigar e o império
romano será sacudido, não seremos mais vassalos aqui do Império Romano, não vamos mais pagar imposto. Esta libertação que eles esperavam. Mas o que é que se ouvia de Jesus? Jesus sempre dizia: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. E começava a falar, e o seu ensinamento, o seu posicionamento é o inverso do posicionamento de grandes monarcas, imperadores. É diferente da Babilônia, que é conquistar. É diferente da Síria, é diferente do Egito, é diferente dos medos e dos persas, é diferente de Alexandre o Grande, é diferente dos Césares, é diferente de tudo, porque ele diz: não é deste mundo. Ele tem um reino. Se ele tem um reino, ele diz: o meu reino não é deste mundo, logo ele é rei. É esse questionamento que os fariseus e saduceus logo diziam: logo, se tu tens um reino, tu és rei? E cadê a tua coroa? Veja que é isso que está na mente dos soldados romanos, que quando teceram uma coroa de espinhos, encravaram na cabeça de Jesus, e fez jorrar ali muito sangue. A ideia era que muita gente, e que o próprio Jesus dizia que era rei. E de uma forma sarcástica e de uma forma irônica, eles tecem uma cruz de espinho encravando na sua cabeça e dizia: salve, né? Louvando ali o rei dos judeus de uma forma sarcástica, né? Agora imagina as pessoas que tinham depositado a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em alguém que eles presumiam ser aquele restaurador. Sonhava como nos dias de Davi, dias de glória, dias de alguém que assentaria-se num trono e governaria, e eles teriam novamente um rei. Ou nos dias de glória de Salomão, onde ouro, prata, bronze, materiais preciosos se tornou comum em Israel, em que as pessoas vinham visitá-lo, vinham vê-lo, vinham conhecer de perto sua sabedoria, como a rainha de Sabá, como ela mesma disse: não me disseram nem a metade da grandiosidade do teu reino. Então as pessoas sonhavam com isso, tinham essa esperança deste Messias, rei terreno, restaurador da nação de Israel. E a expectativa era exatamente essa: a qualquer momento ele dará a ordem e a gente vai lutar por este reino. A profecia diz que o reino de Davi é eterno. O próprio Davi diz: quem sou eu, Senhor, para olhares para mim desta forma, para que o meu reino seja um reino eterno? Talvez Davi tivesse um vislumbre do que Deus estava dizendo para ele, mas certamente ele não sabia da grandiosidade disso, de que este reino estava para além do reino terrestre, do reino humano, em que as pessoas nos dias de Jesus entendiam desta forma: Jesus, o Messias, Jesus, o filho de Davi, como gritava o cego na esquina dizendo: filho de Davi. Ele está afirmando que ele daria continuidade ao reino de Davi. Era essa a expectativa, era essa a esperança, de que a qualquer momento este Jesus poderoso, veja o que Cleopas diz, ele define exatamente a esperança daqueles que ainda não haviam entendido. E o próprio Jesus vai dizer: ó tardios e nécios de coração, para entender tudo que está lá exposto nas Escrituras. Vocês ainda não compreenderam o que ela diz acerca do Cristo,
do ungido, do Messias. E as palavras dele, triste, inconsolado, dizendo: esperávamos. A nossa esperança era essa. A nossa esperança era de uma restauração de um reino que foi glorioso nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Mas agora ele é um profeta morto. Ele é um profeta que está dentro de um túmulo, lacrado e vigiado. Portanto, a nossa esperança morreu. Se a nossa esperança estava em alguém que restauraria o reino a Israel, se a nossa esperança estava em alguém que se dizia rei, que falava de um reino, que ele era capaz de fazer obras extraordinárias, não tinha como a gente não crer. Porque ele vai dizer, ele era homem poderoso em obras, em palavras, suas palavras eram poderosas. Homem que ressuscitava os mortos. Homem que abria os olhos aos cegos. Homem que fazia aleijados andarem, fazia leprosos condenados à sua própria sorte e à morte serem restaurados e restituídos ao convívio social. Este que andou sobre as águas, que o vento e a tempestade lhe obedeceram. Ora, este que os demônios vinham confessando publicamente, dizendo: sei quem és, o Santo de Deus. E se prostravam aos seus pés, o adorando, ou seja, reconhecendo que ele era o Senhor. Como não acreditar que ele iria restaurar o reino de Israel? Mas sexta-feira este homem foi morto. Sexta-feira conseguiram crucificá-lo. Com pregos nas suas mãos, com prego em seus pés, uma coroa de espinho em sua cabeça. Foi cuspido, esbofeteado, praticamente despido pelas ruas de Jerusalém, uma vergonha extrema. E fraco, não pôde nem carregar a sua cruz. Morreu. José de Arimateia, Nicodemos pegaram seu corpo e o sepultaram. Ele está lá. Hoje é domingo. Hoje é o terceiro dia. E nós estamos voltando para a nossa rotina. 3 anos crendo neste homem. 3 anos acreditando que ele seria o restaurador deste reino. 3 anos dando a nossa vida, deixando tudo para segui-lo. 3 anos amando mais a ele do que a nossa própria vida. 3 anos que deixamos família, muitos deles deixaram sua parentela, deixaram seus negócios e abraçaram este Galileu, poderoso em obras e palavras. 3 anos que investimos nossas vidas, nossas forças, nossa energia. Mas agora são 3 dias. Faz 3 dias que este homem morreu. Sabe, um sonho que se foi, uma esperança que morreu. Quando você, numa linguagem atual, né, aposta todas as suas fichas, toda a sua vida em algo. É como alguém que projeta, sonha com um empreendimento, com empresa, e tudo que ele tem, ele vende para investir. Ele acredita. E de repente tudo desmorona. A empresa não vai adiante, a empresa fecha, fica no prejuízo, ele fica devendo aos fornecedores, sabe? Essa imagem que estava na mente dos discípulos, dos seguidores.
Porque qual a garantia de seguir a Jesus? Porque homens estavam largando suas vidas, sua profissão, para seguir um galileu, para seguir um homem lá de Nazaré, que o próprio Natanael vai dizer: o que de bom vem deste lugarzinho? Porque talvez ainda com aquele resquício de medo de Herodes, Maria e José vão para Nazaré, um lugarzinho que não tinha visibilidade. Ainda o eco da ameaça de morte. Ele escolhe um lugar assim, extremamente simples. Porque Jesus estava aos seus cuidados. E é por isso que Natanael, respondendo a Filipe, diz: o que de bom pode vir de Nazaré? Como é que você diz que este que nós esperamos que seja o libertador, o restaurador da nossa nação, do nosso reino, aquele que irá nos tirar desta opressão que é o Império Romano, esta máquina de conquistar e destruir, e de tirar tudo que a gente tem? Quando é que a gente vai deixar de ser escravo? Aí você me diz que o Messias vem de um lugar tão simples. O que de bom pode vir de Nazaré? E a resposta dele é: venha. Que se eu disser é só palavras, mas vem e vê. E aí ele fica impressionado com as palavras de Jesus, que diz que já o conhecia, que já conhecia o seu caráter, a sua índole, que já tinha lhe visto debaixo do carvalho. Ele fica ali impressionado com aquilo, e Jesus diz: coisas maiores do que estas verás. O que dirá quando vires o anjo subindo e descendo ao redor do Filho do Homem? A esperança deles era esta, a esperança de um homem que sentasse num trono e fosse o sucessor de Davi aqui na terra. E é por isso, vindo agora para o texto em que a gente leu, Marcos 10, Pedro disse assim: eis que nós, ele fala por todos, tudo deixamos e te seguimos. O que é que Pedro tinha? O que é que os outros tinham? Tinham suas vidas, eram homens feitos. Se não ainda casado, mas Pedro foi casado, que tinha ali a sua empresa de pesca, que já tinha sua vida estabelecida. Outros que, como Mateus, cobrador de imposto. Mas as palavras de Pedro é: por algum motivo nós acreditamos em ti. Por algum motivo que ele ainda não sabia, ele ainda não entendia, ainda estava em processo de maturação. E o próprio Jesus vai dizer isso: quando te converteres, quando você entender, quando você compreender a largura, a altura e profundidade deste chamado, quando tu te converteres. Ele ainda estava no processo de amadurecimento. E é por isso que a pergunta dele é, o questionamento dele é: nós deixamos tudo. Deixei a empresa de pesca, porque o teu convite foi para que eu deixasse de pescar peixes e agora fosse pescar homens. Ele não entende exatamente o que é isso. Uma nova profissão. E eu sempre gosto de brincar, né? Imagina Pedro chegando em casa, se nessa época ele fosse já casado, dizendo para sua esposa que largou a empresa. Larguei a empresa.
E vai trabalhar de quê? Vai viver de quê? Vai comer o quê? E amanhã? Sabe, todos os questionamentos humanos que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E o que Jesus vem nos dizer exatamente o contrário: não vos preocupeis. Na oração que ele nos ensina, o modelo de oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque amanhã eu não sei se ele virá para mim. Jesus disse: viva hoje. Basta cada dia o seu mal, basta os problemas de hoje, basta as preocupações de hoje. Então não traga uma preocupação que você nem sabe se vai acontecer amanhã. Isso nos leva a descansar e crer nele e dependermos dele, de que se ele proveu hoje e eu estou nele e ele está em mim, ele vai prover se eu chegar amanhã. É por isso que o maná era esta comida que ensinava a dependência em Deus. O maná era a comida mais inteligente que este mundo já viu. Era comida espiritual. Por que era considerada espiritual? Porque ela era dada por Deus, embora ela fosse física, material. Era como um orvalho, aquela sementezinha que eles começaram a dizer: maná, o que é isso? Que nutria, que tinha certamente todas as vitaminas que o corpo necessitava. Obviamente que o povo não comia só maná, comia outras coisas também, mas o maná, ele era diário e caía de segunda a sexta. E Paulo, fazendo a referência ao maná, ele vai dizer que quem pouco pegava não faltava, e quem muito pegava não lhe sobejava. O que é que isso significa? Significa a dependência de Deus. Porque hoje é segunda. Aí ao entardecer o maná caía. Na minha casa tem 4 pessoas, eu, Adriana, Laura e Adriana. Eu tinha que pegar o suficiente para hoje, para alimentar as 4 pessoas daquela casa. Agora, se por algum motivo eu pegasse uma quantidade menor, são 4 pessoas, eu pegasse ali 1 litro de maná, não daria para alimentar 4 pessoas. Mas o que a Bíblia diz é que não faltava. Mesmo quem pegou pouco, se ficasse comendo a noite inteira, a família toda, não faltava. Agora, aqueles que não creem literalmente, integralmente, totalmente na palavra e no cuidado de Deus, dizendo assim: talvez amanhã, se esse maná não cair, e se amanhã faltar, e se amanhã não tiver o que eu comer. São as preocupações da vida que Jesus nos ensinou a começar a habituar nossa mente, o nosso ser, a nos desprender disso e depender de Deus para hoje, agora. Aí quem tinha essa preocupação com amanhã, pegava muito. Comiam, se saciavam, mas aquilo que sobrava apodrecia, criava vermes, bichos. Era Deus dizendo: você não aprendeu a depender de mim. E o que é mais incrível é que na sexta-feira, como eles não podiam trabalhar no sábado, acontecia a mesma coisa. Mesmo quem pegasse pouco na sexta, tinha provisão para a sexta e para o dia do descanso, que era o sábado, e não lhes faltava. Porque a questão não é se você tem muito ou pouco, a questão é se Deus está ou não está. A diferença toda é essa. Porque se Deus está, mesmo com pouco não falta. E estes homens de Deus estavam sendo forjados, ensinados, discipulados a aprenderem a depender de Deus.
E o primeiro passo, que é um passo radical que eles deram, foi deixar tudo. Aí eu volto, né? Imagina Pedro chegando em casa, dizendo para sua mulher: ó, minha filha, eu larguei a pesca. Aí você imagina, né? Mas ele disse: graças a Deus. Então ele passou num concurso, deve ter arrumado algum emprego melhor, vai ganhar mais. Já pensa logo no aumento do limite do cartão de crédito, né? Glória a Deus. E você vai fazer o quê, Pedro? Você é um homem lá da Galileia, chamado Jesus. Jesus era um nome até comum, né? Josué, Jesus, que tem a mesma raiz, né? De Salvador. Mas esse era diferente. Só bastou ele chamar uma vez. Só chamou uma vez e diz assim: eu abandonei a rede porque ele me chamou para ser pescador de homens. Pescador de homens, Pedro, pescador de homens. Quanto ganha um pescador de homens? Qual o salário mínimo de um pescador de homens? Qual o salário base de um pescador de homens? E vamos imaginar esse diálogo, Pedro dizendo: agora você me pegou, eu não perguntei a ele o salário. Eu podia ter perguntado a ele: olha, aqui na pesca eu ganho X, para pescar homem, quanto é que eu ganho? Sei não, minha filha, eu não sei. Eu só sei que eu aceitei. Que as palavras dele, aquelas palavras que ardem no coração, o convite dele é o convite que vai à alma, que a gente não resiste, a gente nem pensa, não pensa mais em nada, a gente só aceita, a gente só vai. O convite de Jesus para mim e para você, quando ele diz: vinde a mim, larga tudo. Porque vai ser muito melhor, mesmo que você não saiba de nada, mesmo que eu não saiba de nada, eu não sei o que será de mim, não sei o que será do amanhã, eu só sei que eu estou nas mãos dele a partir de agora. Claro que essa conversa aqui que eu falei para você, hipotética, não está na Bíblia, mas poderia ter acontecido. Mas o questionamento fica no coração de Pedro: tudo nós deixamos. Ou não é o que ele diz aqui no 10:28? Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo. Porque o contexto aqui, o texto antecedente, Jesus vai falar de um homem que chegou para Jesus e disse assim: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Aí ele diz: isso aí tá na ponta da língua, eu faço tudo. Tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele. Marcos vai dizer que o amou, era alguém que era sincero, tinha essa sinceridade, uma postura que foi amado por Jesus. Jesus teve compaixão, misericórdia dele, o amou. Aí disse: falta-te então uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Jesus deu a ele, Jesus o amou e deu a ele o que muitos quiseram e Jesus não permitiu. O que muitos quiseram, muitas vezes, ao alcançar uma cura, um milagre, queriam seguir a Jesus. E Jesus dizia: não, vai para os teus e diz o que aconteceu. Em outras ocasiões Jesus dizia: não diga nada, mas não permitia que o seguisse. Mas a este rapaz aqui foi dado o privilégio de fazer parte daquele rol de pessoas que seguiam a Jesus de perto. E Jesus diz: olha, pega tudo que tens, vende tudo,
e distribua para quem necessita, para quem precisa, aos pobres. Porque, como eu comecei dizendo, haviam muitos pobres nessa época, muitas pessoas que viviam na miséria. Aí Jesus faz duas promessas a ele: terás um tesouro no céu. Que é algo totalmente abstrato assim, tesouro no céu. Para quem é materialista, para quem quer, para quem ou já possui muitas coisas, tesouro no céu. Jesus está brincando comigo. E diz mais: tome a cruz. O que é tomar a cruz no contexto romano? É onde aquele que recebeu a penalidade carregava a cruz para ser crucificado. Aí Jesus manda o indivíduo vender o que ele tinha, e ele era muito rico, pegar a cruz para ser crucificado, ter um tesouro nos céus, e ainda lhe dava o direito de segui-lo. O que é que aquele homem disse? Ele, pesaroso, triste com esta palavra, retirou-se, porque tinha muitas propriedades. Estamos falando aqui de bens materiais e de apego às coisas materiais, de um coração voltado a coisas, que a Bíblia vai dizer que maldito o homem que põe a sua confiança nas riquezas desta vida, porque elas passam, elas perecem, elas findam. Maldito o homem que confia nas riquezas. Paulo vai dizer que aquele que deposita a sua confiança e ama as riquezas. Ele não fala que é pecado ser rico. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o amor àquilo que torna-se uma divindade, tem um poder de um Deus sobre a sua vida, que é a riqueza, que é o poder, se torna uma maldição. Então Jesus, olhando ao redor, quando aquele homem triste foi embora, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus está falando aqui de uma classe de pessoas distintas, ricas, abastadas, mas que tinham toda a sua confiança nos bens materiais. Mesmo sendo um bom homem, mesmo sendo amado por Jesus, não foi suficiente para entender o chamado de Jesus. E foi embora. Aí os discípulos ficam admirados, dizendo assim. Então os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, diz: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui, independente da questão e da interpretação do que seja o camelo em uma agulha, se era um local, se era de fato uma agulha ou alguma coisa denominada de agulha de camelo, o que Jesus está dizendo aqui é de impossibilidade. Coloque isso na sua cabeça e não fique tão apegado a esse detalhe. Jesus está falando aqui de coisas impossíveis. E ele diz: não é difícil um camelo entrar no fundo de uma agulha? No entanto, aqui a questão se inverte. Ele diz: é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Porque o coração do homem rico está em suas riquezas. Aonde estiver o vosso coração, estará também o vosso tesouro. E Jesus está dizendo, Jesus coloca o amor às riquezas, amor a uma divindade. Ele diz: não pode servir a dois senhores. Porque quem serve a dois senhores, em um momento vai agradar a um e desagradar ao outro. Não pode servir a dois deuses, não pode servir a Deus e a Mamon, não pode servir a Deus e as riquezas. Teu coração deve estar desapegado a essas coisas. Então veja que o problema não é a riqueza, o problema sou eu. O problema é quem a administra, o problema é quem se apega, o problema é quem ama. E para muita gente, o seu Deus é o seu poder através do dinheiro.
E isso é muito perigoso. E eles disseram: quem poderá se salvar? Aí Jesus diz que não tem nada perdido. Jesus diz que a graça de Deus, ela pode se manifestar no coração até daqueles que amam o poder, a riqueza, mas que ao serem iluminados, alcançados pela graça, pelo evangelho, podem sim ter a sua vida transformadas. Aí ele diz: o que é aos homens impossível, para Deus é possível. Aí veja que esse contexto de riqueza, de amar os bens e as riquezas, amar a Deus e as riquezas, aí Pedro vem com essa questão. Já que ele está falando aqui de bens, de riqueza, deixa eu perguntar a ele. Em relação a nós, o rapaz rico foi embora. Que Deus tenha misericórdia, que ele se salve, que ele se arrependa, que ele pense nessas palavras. Agora, e nós? A pergunta de Pedro é: tudo nós deixamos. Diferente deste aí, muito rico, que não quis vender seus bens, que não quis abrir mão da sua riqueza para te seguir, nós não éramos tão ricos, a gente não tinha dinheiro assim, tão quanto este homem, tão fausto como este homem, tão próspero como este homem, mas o que a gente tinha, a gente deixou. E agora, Jesus? O que nós ganhamos deixando o que a gente tinha, a vida que a gente tinha, para crer em Ti, para acreditar em Ti, para Te seguir, para andar aqui de um lado para o outro, Decápolis, Judéia, Samaria, vai para um canto, vai para um outro, às vezes falta comida. Aí Deus se utiliza de mulheres, às vezes abastadas, para auxiliar com os bens, com ali a manutenção da alimentação, mas não era sempre que tinha também. Às vezes tinha que apelar para uma figueira, e Jesus toma isso para trazer uma outra lição, mas a gente vê que eles estavam acostumados a também a coleta de alimentos. Então não era uma vida fácil. Alguém disse: Jesus, eu quero te seguir, onde é que o Senhor mora, onde é que o Senhor está? Ele diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem é de um lado para o outro, atrás de almas, pescando homens para o reino de Deus. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho lugar certo para ficar. Você quer ir? Mas Pedro quer uma resposta. Pedro quer saber o que é que ele ganha em seguir a Cristo. Qual o salário, qual o piso, qual o teto, o que é que eu ganho? O que é que nós, ele fala no plural, ele fala pelos outros também, e talvez isso nos bastidores fosse uma questão de todos. O que é que a gente vai ganhar? Porque talvez a família reclamasse, talvez a família até não concordasse com a opção daqueles 12 homens largarem tudo para estar aos pés de Jesus. Que negócio é esse? Que novidade é essa? E este homem, o que é que ele tem? Quais as riquezas que ele tem? Ele não vem de uma família rica, ele não tem posses, ele não tem nada. Olhando nós para ele, não víamos nada que chamasse a nossa atenção. Isaías já profetizava 700 anos, dizendo: socialmente ele era alguém comum. Mas aí estes homens decidem deixar tudo para segui-lo. Mas a pergunta fica ali na mente: o que é que eu ganho? Deste homem que fala de cruz? Deste homem que fala que eu tenho que amar os meus inimigos? Mas também eles viram este homem curando enfermos, expulsando demônios. Eles também viram este homem transformando água em vinho.
Eles também viram este homem diante dos principais da sinagoga, o questionando, e a sua resposta lhes deixando sem palavras. Estes homens também viram quando uma mulher apanhada em adultério foi levada até Jesus, e eles queriam pegar Jesus em algum deslize na lei e disseram: esta mulher foi apanhada em adultério e pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? E o que ele diz? Desmonta, quebra a perna de todos eles, apenas com uma frase: quem não tiver pecado está apto a jogar a primeira pedra nesta mulher. Que todos, a Bíblia diz, do menor, e não está se falando aqui de estatura, está se falando aqui de status social, religioso, do menor ao maior, soltaram sua pedrinha, porque a sua mente os condenava. Todos eram pecadores, todos estavam debaixo da mesma condenação. Como é que este homem fala essas coisas? Impulsionado por uma força que eles ainda não conheciam, por um poder que eles ainda não conheciam, mas eles seguiam este homem dia após dia. Eles viram ele se humilhar, pegar uma toalha, baixar aos pés dele e lavar os pés de cada um. E Pedro mais uma vez questiona, dizendo: Senhor, é para acontecer o contrário. E no final Jesus diz: olha, o que eu faço agora tu não entendes, entenderás depois. Se eu que vim, sendo mestre, sendo Senhor, sendo aquele que deveria ser servido por vocês, estou servindo a vocês, façam isso uns aos outros. Que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é este que os demônios o proclamam dizendo: és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. O que é que você ganha, Pedro? Pedro que ainda não estava entendendo. Aí a resposta de Jesus a Pedro é: eu te digo em verdade, Pedro, não existe pessoa na face da terra, não existe ninguém que tenha deixado a sua casa, tenha deixado os seus irmãos, os seus vínculos, as suas raízes, tenha deixado o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo, dependendo do contexto, da situação, ele tenha deixado a sua mulher e seus filhos, o seu campo, por amor de mim, do evangelho. E quantas pessoas que a gente não conhece, não sabe, mas estão registrados na eternidade, que deixaram tudo por amor de Jesus. Assim como Pedro e os demais, que compreenderam depois. Que o próprio Pedro, que temeu a morte, temeu ser preso, mas no fim da sua vida, agora como um velho maduro, que havia compreendido o seu chamado, o propósito, que agora tinha entendido o porquê que ele tinha largado tudo, mesmo sem entender, sem saber de salário, sem saber quanto ganharia, como seria o seu futuro. Agora o velho Pedro entende, diante dos seus algozes, que lhe oferecem uma cruz para ser crucificado. Segundo a tradição, diz que Pedro faz um pedido. Ele diz: se eu for crucificado exatamente do jeito de Jesus, eu não sou merecedor. Ele faz um pedido: me crucifiquem, portanto, de cabeça para baixo. Isso é alguém que compreendeu que ganhou 100 vezes mais. Isso é a compreensão de alguém que ganhou tanto que não merecia ganhar. Isso é o ápice da compreensão de alguém que, na sua imaturidade, pergunta: o que ganhamos, o que a gente ganha ao deixar tudo nós deixamos. Agora ele entende
que aquilo que ele estava ganhando, o dinheiro não comprava, as riquezas, o poder, o ouro e a prata não comprava aquilo que agora ele estava mais perto de conquistar. Morrer era apenas um detalhe. Na verdade, morrer o unia eternamente com este Senhor e Salvador. O que nós ganhamos para seguir a Jesus? Ganhamos o que o ouro e a prata não compram. Ganhamos a salvação, ganhamos a paz que excede todo entendimento, ganhamos vida, a vida eterna. Ganhamos a herança, que mesmo sem merecer, Ele nos fez herdeiros. Ganhamos a redenção, ganhamos a justificação, ganhamos a regeneração, ganharemos um novo corpo glorioso, ganharemos uma eternidade para sempre com Ele. O que é que você pensa? Que seguir a Jesus pode te trazer de benefício, não só nesta vida. Mas Paulo vai dizer, se a gente crer nele, se apegar a ele e quiser ele somente nesta vida, esta vida passa rápido demais. Seríamos os mais miseráveis. Mas ele nos dá, sabe o quê? A vida eterna. Tudo nós deixamos para te seguir. O que é que a gente ganha? A resposta de Jesus é: aquilo que as riquezas deste jovem que acabou de sair não é capaz de ganhar, de comprar. Aquilo que os tesouros deste mundo não é capaz de te dar, Pedro. A vida eterna. E eu e você temos este tesouro, temos esta herança. E quem não tem, pode ter. Ainda dá tempo. Amém, amém e amém. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, e obrigado, porque sabemos que somos mais que vencedores, que temos a vida eterna por Cristo Jesus. Obrigado por nos ter alcançado, por termos sido alvos desta tua graça, deste teu amor, desta tua misericórdia. E ajuda-nos a atravessarmos este deserto da vida. Dá força, restaura vidas nesta manhã. Salva almas para o teu reino. Alegra corações daqueles que tudo deixaram sua vida de pecado, seus vícios, abandonaram tudo que separa o homem de ti e abraçaram o novo nascimento, a salvação, e foram reconciliados e sabem que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao entendimento humano, é o que está preparado para cada um de nós. Ó Pai querido, nos dá força e graça para continuarmos a nossa jornada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.